volta do fuso horário de 2 horas para o Acre continua em discussão no Congresso. Desde abril de 2008, uma lei reduziu a diferença para apenas 1 hora. Em 2010, após um referendo, a população do Acre decidiu restabelecer a antiga diferença de 2 horas em relação a Brasília. Mas o resultado ainda não foi posto em prática. Até o Supremo Tribunal Federal já foi acionado para se posicionar sobre o cumprimento da consulta popular. O deputado Flaviano Melo, do PMDB do Acre, foi autor do projeto de referendo que foi aprovado no Congresso Nacional. Ele vai explicar como os parlamentares estão se empenhando para que a vontade dos acreanos seja garantida. Vale lembrar que o programa Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado Flaviano Melo, primeiro eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, quais foram as mudanças que a população do Acre teve que enfrentar com essa mudança do fuso horário. Bom, como todos sabem, o fuso horário do Acre, ele existia desde que o Acre virou Brasil, no início do século passado. Quando ele foi conquistado da Bolívia, fixaram um horário. E esse horário durou até essa mudança, que foi feita sem se consultar a população. É evidente que a população, quando começou a viver o novo horário, começou a sentir os efeitos do novo horário. Porque no Acre, naquele horário, o dia começava clareando. Quando dava 6 horas da manhã, estava claro. Com esse novo horário, 7 horas da manhã, ainda está escuro. Então, olha só, as crianças não conseguiram acordar no novo horário. Então, chegavam nas escolas às 7 horas da manhã e iam dormir. As professoras me procuravam e diziam: deputado, acabou 1 hora de aula diária na parte da manhã. Mesma dificuldade quase Os com pais de verão. família saíam no escuro, a criança que morava perto da escola, que ia a pé sozinha, os pais tiveram que deixar. Por quê? Porque os marginais podiam atacar, podiam fazer alguma coisa, principalmente nos bairros periféricos. Claro. Então, nós apresentamos o projeto do referendo, foi aprovado, e o povo, em sua grande maioria, disse: queremos voltar ao horário antigo. Agora, no estado do Amazonas, o estado vizinho, parece que tem 6 municípios que também seriam afetados, não é isso? E eles não foram consultados nesse referendo. E o Pará também teria mais algumas cidades. Né? No Pará já saiu. Agora, no Amazonas, são os municípios próximos do Acre. Eles não têm vida ligada ao Amazonas. A vida deles toda é ligada ao Acre, porque é bem próximo, são populares. Eles estão no fuso do Acre. Essa é a grande verdade. O Amazonas é muito grande. Então, mas está lá. Quem colocou o Amazonas foi os senadores do Amazonas. Não fomos nós. O Acre, nós fizemos o referendo. E, graças a Deus, nós conseguimos agora votar na Câmara, já passou na Câmara, está no Senado, e hoje conseguimos fazer um acordo. Um acordo no sentido de aprovar. Fizemos uma emenda de redação, foi feita no Senado uma emenda de redação, ele foi aprovado lá na Comissão de Assuntos Econômicos. Qual foi a emenda? A emenda separou o Acre e tem 2 estados do Amazonas. Pegou o parágrafo que existia e transformou em 2, único e exclusivamente. Dividiu, não acrescentou nada. Quer dizer, está permitindo com isso que, caso o Amazonas queira vetar, ele consegue, com a presidente Dilma, vetar só o Amazonas e não mexe no Acre. Deputado, não estaria havendo uma politização de uma questão que é mais técnica? No meu entendimento, sim. Até hoje, eu não consigo entender por que se mudou esse horário. Porque não foi consultada a população do Acre para essa mudança. O plebiscito teria que ter sido antes, né? Teria evitado tudo isso. Veja só, o referendo foi aplicado, foi feito em 2010 nas eleições gerais. Nós nos elegemos deputados, senadores, presidente da República, governador e tudo. E o referendo disse que queria voltar ao horário antigo. Eu saio na rua no meu estado e o povo diz: deputado, meu voto para eleger vale, mas para mudar o meu horário não vale. E o que é que eu posso dizer? Você está certo. Eu não consigo entender por que inventaram essa lei.
O nosso vice-presidente da República, Michel Temer, que é um constitucionalista, era presidente da Casa quando nós votamos o referendo. E ele me diz, Flaviano, não tem sentido hoje, não tem sentido uma lei. É auto-aplicável, a lei está... O votou, nós demos ao povo o direito de votar. Utilizando a democracia direta, prevista na Constituição. Então, agora é só executar o resultado. Agora, deputados defensores, né, do fuso horário de 1 hora, eles dizem que é uma forma de aproximar mais o Acre do resto do país. O que o senhor diz disso? Aproximar em quê? Veja você, os Estados Unidos tem um país que tem 9 horas de fuso horário e está tudo próximo. Hoje, com a internet, hoje com os meios de comunicação, não existe isso. Isso é uma bobagem, eu não entendo, eu não consigo entender. Todo mundo, apenas na China, não tem fuso horário. Não tem essa questão, é um horário só. Porque o que eu tenho conhecimento é o único país que só tem um horário. Mas em todo lugar do mundo existem os fuso horários. É uma convenção feita pela necessidade que se tem de viver bem e em harmonia com a natureza. Não é verdade? Sabe como é que diz lá no Acre? Aliás, lá no interior, quanto mais ao oeste, mais difícil é a questão. Por quê? Porque se tivesse um fuso de meia hora, lá seriam 2 horas e meia. Você sabe como é que o homem rural, o homem do campo diz lá? É o horário de Deus e o horário do diabo. É assim que é tratado. Eles não mudaram o horário deles. Sabe por quê? Porque eles não usam relógio, eles usam a hora do sol. Claro. Eles estão lá no meio do mato, lá nos seringais, lá no fim do mundo, então eles seguiam pelo sol. Então como é que ele vai mudar se ele está acostumado com aquele sol a vida toda, naquele lugar, daquele jeito e com aquela hora? É uma convenção que existe, que tem que ser respeitada. Agora, o Supremo Tribunal Federal chegou a ser acionado. Foi, como nós... Veja só, o PT aqui fez o projeto era terminativo nas comissões aqui. O PT fez um requerimento pedindo para ir para o plenário. E aí bloqueou, não ia para canto nenhum, ficou parado. Nesse momento, eu digo, não é possível. Eu e o deputado Márcio Bittar, aí arguímos no Supremo. Mas não teve nenhuma resposta. Acho que porque também demoramos muito. Se tivesse sido feito no começo, logo no momento seguinte à eleição, à votação do referendo e o momento em que fizeram a lei o projeto de lei no Senado, se fosse naquele instante, eu acho que o Supremo se pronunciaria favorável ao referendo. E qual a previsão agora dele ser aprovado no Senado? Olha, lá no Senado ele foi agora para a Comissão de Relações Exteriores, depois vai para o plenário. Eu espero que esse ano ainda nós possamos deixar o povo do Acre viver no horário que eles escolheram. Tá certo, deputado Flaviano. Muito obrigado pela sua presença aqui no Palavra Aberta. Obrigado a você. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.